Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá, doutores e doutoras. Eu sou o professor Ivan Marques. Uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui no Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Recebi um convite do meu querido amigo, um dos melhores advogados criminalistas, sem dúvida, do Brasil, o professor Rogério Cury. Estou aqui graças a ele. Ele me honrou com o convite para apresentar um tema, me deixou à vontade para escolher um tema para conversar com os senhores, doutores e doutoras, colegas, advogados e advogadas. Vamos trabalhar aqui de um tema muito importante, muito relevante, em que eu estou apresentando este tema aqui pela primeira vez. Estava amadurecendo as minhas ideias, quando cheguei a algumas conclusões, recebi esse convite e imediatamente decidi compartilhar este tema com os doutores e as doutoras. Estou falando sobre a prova do abuso de autoridade. Vamos trabalhar esse tema, um tema difícil, principalmente pela nova lei de abuso de autoridade, a 13.869, que numa certa, digamos assim, construção normativa de difícil aplicação, nos colocou aqui finalidades específicas, irradiando todos os novos tipos penais de abuso de autoridade. Então, eles dependem de umas finalidades específicas colocadas no começo da lei, que são de difícil comprovação. Difícil um agente público com fé pública ser direcionado para uma dessas finalidades específicas e você, vítima desse abuso de autoridade, com que nós convivemos aí diuturnamente enquanto advogados, fica muito difícil comprovar. Porém, há como, utilizando o nosso ordenamento jurídico, o que nós temos aí à nossa disposição, nós temos caminhos para trabalharmos a comprovação dessas finalidades específicas necessárias para fins de tipificação do abuso de autoridade como crime. E tendo essas finalidades em mãos, comprovadamente estruturadas, nós estaremos aptos a nos levantarmos contra esse arbítrio. E isso, claro, com todo o cuidado do mundo, no campo da licitude das provas e de forma muito bem organizada. Se toda a advocacia criminal brasileira souber se antecipar e preparar a prova do crime de abuso de autoridade praticado pelos agentes públicos, nós teremos sim um campo de proteção e, quem sabe, divulgando casos e casos e casos de abuso de autoridade, não de uma forma assim amadora, sem comprovação, a palavra de um contra o outro, não, de forma categórica. Nós conseguiremos resultados imediatos e, com a divulgação desses resultados, inibir a prática de outros atos de abuso de autoridade futuros contra a advocacia criminal e contra os nossos clientes. Muito bem, esse é o nosso desafio. Convido-os a caminhar comigo por este tema. Antes,
preciso me apresentar, seja uma falta de educação não me apresentar aos senhores. Eu sou o professor Ivan Marques. Esse é meu Instagram para quem gosta de rede social e quer acompanhar o meu trabalho. Sou advogado criminalista há 20 anos, desde 11 de setembro de 2001. Sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, autor de livros e artigos. E dentre esses livros, eu tenho o livro de abuso de autoridade, o que me dá aí fôlego de pesquisa para ousar enfrentar este tema com os senhores. Muito bem. Essa lei de abuso de autoridade é a Lei 13.869 de 2019. Ela já tem aí um tempinho, entrou em vigor em janeiro de 2020 e ela chegou com muito barulho, acho que os senhores lembram disso, né? Chegou com muito barulho. Olha, agora acabou o abuso de autoridade no Brasil. Juiz, promotor, delegado, desembargador, ministro, todos eles ficaram acuados diante do discurso simbólico que essa lei trouxe, mas bastou ela ser aprovada e nós nos debruçarmos sobre o texto dela e estudarmos o texto dela para escrever o nosso livro, e nós já percebemos que ela foi feita para não funcionar. Essa é a nossa crítica, é o nosso posicionamento, meu e da minha esposa Gabriela Marques, minha coautora do livro, sócia do escritório. Nós chegamos a essa conclusão justamente por força das penas baixas, da necessidade de reincidência específica para perda de cargo, reincidência específica em crimes de abuso de autoridade, penas baixas, de fácil prescrição, se percorrermos todas as instâncias, reincidência específica em crimes dessa lei para termos algum resultado concreto em relação à perda de cargo, função, mandato. Fora, todas as penas são de detenção, que não admitem interceptação telefônica, e penas muito baixas não admitem captação ambiental. Então nós estamos aí diante de uma lei que demanda finalidades específicas extremamente subjetivas e que nos são apresentadas com um grau de reprovabilidade muito baixa, impedindo a utilização da tecnologia prima facie para conseguirmos comprovar esses dolos específicos. Ou, que é uma expressão equivocada, os elementos subjetivos do injusto, essas finalidades específicas. Então nos parece que a lei foi construída e montada, arquitetada para não ter resultados concretos muito efetivos. E tanto é verdade que numa pesquisa jurisprudencial feita agora, há um mês atrás, nós só encontramos jurisprudência relacionado ao medo de alguns juízes em não utilizar o sistema do Bacen-Jud para bloquear todos os bens do devedor e depois, a requerimento deste, eliminar os excessos. Tem um crime justamente sobre isso na lei. E claro, sem as finalidades específicas, continua não sendo crime. Continua não sendo crime. Porque o segredo dessa lei está no artigo 1º. São as finalidades específicas. Sem pelo menos uma delas, não se pode falar em crime de abuso de autoridade. E o nosso desafio agora é comprová-las. Tá? Vamos lá então começar a nossa caminhada. Essa lei definiu penas muito brandas, que realmente dificilmente conduzirão alguma autoridade ao cárcere. Inclusive, eu ouso aqui dizer que nós, como advogados criminalistas, sendo contratados por um desses colegas agentes públicos, não teríamos dificuldade de impedir a prisão de nenhum deles. Porém, isso não retira a importância de transformarmos essa lei em uma ferramenta de trabalho da advocacia, tá legal? Então, eu acredito que nós podemos utilizá-la como ferramenta, como instrumento de trabalho e não preocupados com punição, com prisão, que até nós somos, em determinado ponto, contrários. Tá? Nós não achamos que aquelas masmorras chamadas de CDP e presídio, que aquilo serve para alguma coisa, a não ser revoltar as pessoas, fazendo
elas se submeterem a uma cooptação de organizações criminosas para pagar mensalidade, tendo crimes para serem praticados, destruindo as famílias que estão em volta dessa pessoa de forma psicológica, financeira, física, enfim. Não é essa a proposta, nem é esse o objetivo, porém, nós temos sim condições de instrumentalizar a lei de abuso de autoridade, conhecendo os caminhos corretos para a sua utilização. É isso que eu ouso dividir com os senhores. Muito bem. Disse que essa lei, ela traz no seu artigo 1º as tais das finalidades específicas. Muito bem. Quando eu falo em finalidade específica, a lei foi muito clara ao nos apresentar quais são as finalidades específicas que precisarão estar presentes para que exista crime. Veja, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei, então temos 30 crimes novos, constituem crime de abuso de autoridade apenas quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de. E aí nos é apresentado um rol de finalidades específicas: prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Muito bem, vamos agora fazer um recorte neste conteúdo e colocar aqui estes 5 elementos subjetivos do injusto, conhecidos popularmente como dolos específicos, para identificá-los com mais facilidade. Imagine você, advogando, tendo de comprovar que tal conduta foi feita para prejudicar alguém, e não para buscar a verdade, e não para fazer justiça, e não para proteger o interesse público, e não para proteger a garantia da ordem pública. Percebe a dificuldade? O cara fez isso para se beneficiar. Você vai comprovar isso como? Num plano subjetivo. Beneficiar um terceiro. Por mero capricho. Fiz porque quis. Satisfação pessoal, me senti bem demais fazendo isso. Não temos como trabalhar um plano de comprovação desses elementos subjetivos com facilidade. Normalmente nós conseguimos esse tipo de diálogo em interceptação de comunicação telefônica, em interceptação telemática com mensagenzinha de WhatsApp, mas tudo isso com autorização legal, com autorização judicial. Eu já adiantei para vocês que as penas pífias dos crimes de abuso de autoridade não permitem a utilização de uma autorização judicial para captação ambiental, de uma autorização judicial para interceptação telefônica, pelo patamar quantitativo das penas. Então temos que contornar esta proibição e buscar outras formas de comprovar o arbítrio, o abuso. Vamos então continuar o nosso raciocínio. Sem pelo menos um destes dolos ou uma dessas finalidades específicas, não haverá crime. Não haverá crime. Pois bem, aí vem a pergunta que eu estou me propondo a responder aqui para vocês, ou pelo menos para abrirmos um debate. Como comprovar que um agente público está abusando de sua autoridade para atingir pelo menos uma dessas 5 finalidades específicas, que são requisitos dogmáticos para fins de crime, de materialidade? Todos os crimes são punidos com detenção, logo não cabe interceptação telefônica. Se as penas máximas não ultrapassam 4 anos, não cabe captação ambiental. Esses meios de obtenção de prova, além disso, dependem de autorização do juiz e de autorização da lei, e não as temos. Logo, como devemos proceder? Muito bem.
na minha atual pesquisa a respeito deste tema, eu identifiquei dispositivos do Código de Processo Civil, uma porta de entrada para trazer essas informações para o nosso universo, o Código de Processo Penal, e construções normativas atuais da Lei 9296 de 96. Se utilizarmos regras destes três dispositivos ao mesmo tempo, em uma interpretação sistemática, me parece ser possível comprovarmos excessos, abusos, motivações específicas, escancaradas e comprovadas de forma digital, o que nos dará força para comprovar a nossa linha de argumentação. Vamos lá então apresentar aos senhores, claro, a maioria dos senhores já sabe disso. Para os que não sabem, podem aí pegar um caminho de trabalho e impor o cumprimento da lei, não da nossa vontade. Tá legal? Isso é sempre importante. Vamos lá então começar pelo Código de Processo Civil. O artigo 367 do Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, nos dá a seguinte informação. A gravação a que se refere o parágrafo 5º, e por isso ele está aqui em cima para ilustrar o que nós estamos dizendo, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagens e áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Nesse momento, você deve estar pensando o seguinte: Ivan, esse parágrafo 5º é para o Estado gravar, e não nós, advogados. Calma, vamos agora para o parágrafo 6º. A gravação em imagem e áudio a que se refere o parágrafo 5º também, que é a parte que nos interessa, né? Pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, nós, independentemente de autorização judicial. Não vejo nenhuma forma de interpretar esse parágrafo 6º de forma a retirar dos advogados o direito de colocar um tripézinho na mesa da audiência, ligar o nosso celular e gravar em áudio e vídeo tudo o que está acontecendo. O silêncio kafkaniano não existe mais. Não há espaço para o mistério em uma sala de audiência. Não para nós. Se existe um sigilo processual, basta que nós não tornemos público o que gravamos lá. Porém, se necessário for, podemos utilizar isso em nossa defesa. A construção vai chegar lá. Mas, por enquanto, no ramo do direito privado, no Código de Processo Civil, temos uma regra em que nós, lei federal, que vale para o Brasil todo, para qualquer audiência, nós podemos gravar. Você deve estar se perguntando, o juiz da minha comarca, se eu tentar fazer isso, ele vai virar para mim e vai falar o seguinte: isso é coisa do CPC, isso aqui é uma vara criminal, doutor.
Não se aplica o Código de Processo Civil aqui. Ah, dele se falar isso. Você com toda elegância, diplomacia, respeito e conhecimento do mundo, vai contra-argumentar a opinião da Vossa Excelência. E vai dizer o seguinte: o Código de Processo Civil, ele é utilizado no direito processual penal. As regras, por exemplo, para interposição do recurso extraordinário, do recurso especial, estão no CPC. Conceitos como citação por hora certa estão no CPC. E por aí vai. Então, falar que o CPC não se aplica para o processo penal é extremamente equivocado. E você vai continuar o seu raciocínio. Falar, Excelência, o artigo 3º do Código de Processo Penal assim nos é apresentado. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva. Admitirá aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Traduzindo esse artigo 3º para um bom português, o artigo 3º do CPP, ele é uma porta de entrada para a interpretação extensiva e a aplicação analógica de dispositivos. Ou seja, no silêncio do CPP, eu busco a regra no CPC. No silêncio do CPP, eu busco a regra por interpretação extensiva e aplicação analógica no Código de Processo Civil. Logo, se o Código de Processo Penal não dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo de audiência como um direito do advogado independentemente de autorização judicial, o CPP fala isso categoricamente. Então, não vamos permitir que esta anomia do CPP limite a nossa atuação profissional. Pelo contrário, nós vamos utilizar o artigo 3º, vamos até o CPC buscar o 367, parágrafo 6º, e vamos colocá-lo no nosso dia a dia. Pronto. O que nós temos a partir de agora, é, sempre que estivermos frente a frente com um magistrado no sentido genérico, juiz, desembargador ou ministro, nós teremos o direito de ligarmos o nosso celular e gravar em áudio e vídeo o que vai acontecer na sala da audiência. Tudo bem até aqui? Conseguimos gravar os magistrados? Caso eles se exaltem, aqui mando eu, a lei aqui sou eu, l'état c'est moi, o cara de repente ele tem um surto de Luís XV, né, o Rei Sol, e o cara começa a falar que baixa a bola, aqui vale a lei do meu cartório, não o CPP. E quantas e quantas vezes a gente já ouviu isso na nossa caminhada aí por 20 anos de briga, tá? Então, nós teremos o quê? O showzinho do milhão. O sujeito dizendo isso e sendo gravado em áudio e vídeo. Claro que se o celular estiver ligado e ele estiver aparecendo na gravação, com aquela luzinha escrito REC e o númerozinho virando,
Isso inibe. E é o que queremos. Não queremos que o crime seja praticado. Queremos que a lei seja utilizada para que o crime não seja praticado. Que é o sonho da política criminal. Claro que a lei por si só não faz isso, mas essa atuação e essa preparação vai colocar no nosso celular a nossa prova de que nosso cliente sofreu abuso de autoridade. E, portanto, se um crime foi praticado numa audiência, essa audiência é nula de pleno direito e deverá ser refeita. E esse agente público praticou o crime de abuso de autoridade. Nós devemos fazer um requerimento pedindo a instauração de um inquérito policial ou até mesmo pedir uma autorização, dependendo da gradação de importância desse magistrado, para que o inquérito seja instaurado. Ou ir direto ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral da República, com a comprovação do que foi feito. E pelo princípio da obrigatoriedade, ele não pode deixar, se ele tem materialidade e autoria em mãos, de oferecer inicial acusatória. Perfeito até aqui? Muito bem. Você deve estar perguntando o seguinte: Ivan, entendi, achei legal, vou começar a fazer isso, já sei agora os artigos, eu já tenho como me proteger, minha atuação vai ficar até mais forte. Eu não vou simplesmente chegar e ficar num canto e sair no outro canto. Não, eu vou chegar e vou fazer a coisa acontecer. Ótimo. Agora, e o delegado de polícia e o Ministério Público? Como é que funciona? Como que eu vou gravar os caras se aqui só fala em audiência? E como que eu faço na delegacia? Como que eu faço num procedimento de investigação criminal feito diretamente pelo MP? Na sala deles. Não é uma audiência. E aí? Você tem alguma mágica aí para tirar da cartola? Acredito que sim. Vamos tentar continuar nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Muito bem. Chegamos à lei das interceptações. 9296 de 96. Vem aqui para mim. Eu me recuso a chamar essa lei de Lei das Interceptações Telefônicas. Faça-me o favor. Podia até ser interceptação telefônica em 1996, quando a internet tinha acabado de ser inventada aqui no Brasil, tá? Agora, hoje, gente, interceptação telefônica, interceptação informática, interceptação telemática e captação ambiental. O juizão autoriza, o agente policial disfarçado finge que é da Vivo, vai até a sua casa e no seu decoder ele coloca ali um bugzinho para ouvir suas conversas. Né? Então a gente tem aqui uma forma estatal para comprovar e colher elementos da nossa intimidade, da nossa privacidade, desde que autorizados por lei e pelo juiz. Muito bem, já disse para você que esses não são caminhos em que nós podemos trabalhar, pela quantidade mínima das penas dos crimes de abuso de autoridade. Então, qual dispositivo nós podemos utilizar? Eu indiquei 2 aqui. Vamos estudá-los, vamos lá. Artigo 8º-A é o artigo novo, tá? Que foi acrescentado aqui pelo pacote anticrime, ou lei anticrime, como diz o saudoso Celso de Mello. O artigo 8º-A, no seu parágrafo 4º, ele foi colocado ali para nós, advogados. Veja a redação do parágrafo 4º do artigo 8º-A, que trata da captação ambiental. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, nós, sem o prévio conhecimento, sem avisar, galera, liga o gravador e põe no bolso do terno, sem o prévio conhecimento do delegado, autoridade policial, ou do representante do MP, MPF, poderá sim ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada
a integridade da gravação. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Está dizendo que todas as vezes que eu for entrar num distrito policial ou numa delegacia de polícia, todas as vezes que eu for ao Ministério Público, com o meu cliente ou sem o meu cliente, em nome da defesa da pessoa que eu estou representando, eu posso ligar o gravador do meu celular e deixar ligado no bolso do meu terno ou dentro da minha bolsa, se for uma advogada, com o zíper aberto, sem avisar o delegado, a delegada, o promotor, a promotora, o procurador, a procuradora, e gravar a minha conversa com eles? Sim. Essa gravação pode ser utilizada em qualquer caso? Não. Não. Por enquanto, diz a lei, poderá ser utilizada em matéria de defesa para defender os interesses do seu cliente. Você poderá utilizar. Se você for acusado de algo injusto por delegado e promotor, você estará se defendendo. Você encarnará a palavrinha defesa e poderá utilizar. Então, grave. Se for necessário, você poderá utilizar. Se houver abuso de autoridade, você poderá utilizar. Perceba? Então, é fundamental você conhecer o artigo 8º-A, parágrafo 4º, da Lei 9296 de 96, colocado cirurgicamente aqui pelo pacote anticrime, e veja essa expressão em amarelo, em matéria de defesa. Perfeito? Muito bem. Aí, pode ser que esta gravação seja mal interpretada por alguém que diga: praticar captação ambiental sem autorização judicial é crime. Crime do artigo 10A. E aí a gente continua nosso bate-papo mostrando o seguinte. O crime do 10A, no seu parágrafo 1º, ele deixa algo bem claro. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Duas pessoas conversando, interlocutores. Se uma das pessoas está gravando, ele é um dos interlocutores. Se ele está falando e participando da conversa, ele é um dos interlocutores. E se eu sou um dos interlocutores, eu gravo o que eu quiser. Por quê? Porque não há crime. A soma do 8º-A, parágrafo 4º, grave porque você pode usar em matéria de defesa, com a permissão do parágrafo 1º do 10A, dizendo que não há crime se a pessoa que capta a conversa ambiental participa da conversa, eu tenho um sistema normativo que permite que eu possa gravar e utilizar o que me foi dito pelo delegado, pelo promotor. Agregue isso ao direito de filmar a audiência. Eu também atinjo o juiz, o desembargador e o ministro. Temos hoje, portanto, para concluir aqui a nossa conversa, ferramentas normativas que facilitarão o nosso trabalho e permitirão o que parecia impossível: comprovar uma das 5 finalidades específicas do crime de abuso de autoridade. Teremos mais força para tomar providências
contra os agentes públicos que não entenderam o alcance da expressão interesse público, porque estão agindo para se beneficiar por mero capricho ou para prejudicar alguém. Comprovada a finalidade específica, ficará muito mais factível a punição do agente público, porque essa é a parte difícil de comprovar. O restante é muito simples. Vamos pegar um exemplo? Seu cliente está preso temporariamente. O mandado de prisão temporária, agora quando cumprido, ele tem que trazer a data do seu término. 5 dias. Crimezinho comum da listinha lá da 7960 de 89, artigo 1º, inciso 3º, rol dos crimes que admitem prisão temporária. Não estou falando de hediondo equiparado, que é 30 mais 30, crimezinho básico, 5 dias de prisão temporária. Quem trabalha na área criminal sabe que, quando a prisão temporária vence, deve-se abrir a porta da cela e falar para o cara tchau, e não ficar aguardando um alvará de soltura, porque a prisão temporária não depende de alvará de soltura para a soltura do cara. Vamos imaginar que o seu cliente ficou preso além do tempo permitido. Isso é crime de abuso de autoridade. Está na Lei 13.869, no artigo 12. Não soltou. Aí vem a pergunta: por que não soltou? Se você for até a sala do responsável pela manutenção daquela custódia cautelar, você pode, gravando, falar: por que não soltou o cara? Se está na lei que tinha que ter soltado. E o cara responde: não soltei porque eu que mando, meu irmão. Rapa fora. Pronto. Que beleza! Você conseguiu a finalidade específica do artigo 12 do crime de abuso de autoridade. Agora é só tomar providências para que da próxima vez aquela pessoa punida criminalmente lembre de abrir a cela e soltar o cara no dia certo. Tá bom? Muito bem, então temos aqui ferramentas para melhorar a qualidade do serviço público prestado pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Façamos a nossa parte. Claro que você vai arrumar um ou outro inimigo por aí, mas temos que trabalhar pelo aprimoramento do nosso sistema e para defender os interesses daqueles que nós juramos defender, que são os nossos clientes. Seja atuando como assistente de acusação, seja atuando como advogado de defesa. O nosso papel é fazer e buscar a justiça. E hoje nós temos ferramentas de trabalho que nos aproximarão de uma melhoria do serviço jurisdicional prestado para as pessoas que mais precisam. Muito bem, com isso nós terminamos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar comigo casos de abuso de autoridade, se a nossa conversa rendeu alguma repercussão prática, eu deixo aqui o meu contato, prof.ivanmarques. Esse aqui é o meu Instagram, só você me mandar mensagem, eu respondo para você. Foi, de novo, uma honra receber esse convite para conversar com os senhores aqui no Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, capitaneada pelo nosso guru, pelo nosso mentor, professor Rogério Cury. E então eu agradeço novamente o convite, professor Rogério, agradeço a presença de vocês digital aqui, para que vocês possam trocar informações e a gente continue se ajudando em busca de um melhor serviço prestado pelo Estado. Obrigado pela atenção de todos, fico à disposição novamente, deixar aqui meu contato, para que nós possamos, quem sabe, aí nos encontrar, atuar juntos e conseguir divulgar isso para o maior número possível de colegas e vamos que vamos para o nosso exercício profissional. Muito obrigado a todos, desejo a todos aí muito sucesso na carreira de vocês, muito sucesso nessa caminhada profissional e que todos nós possamos continuar estudando em busca de um aprimoramento intelectual, de mais prática e
claro, de sucesso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.